Nesse domingo, o Ibope divulgou uma nova pesquisa através do jornal O Globo, dando conta de mais um salto eleitoral de Lula, e ele agora assume a liderança isolada naquela pesquisa, porque em outras já havia assumido, da corrida eleitoral. Lula derrota todos os adversários em primeiro turno e o Jair Bolsonaro ocupa a segunda posição, chegando a em torno de 15%, e os tucanos, Dória incluído, amargam uma posição muito distante do primeiro pelotão e chegam a empatar com Luciano Huck, ou até ter um desempenho pior do que o dele, que é um neófito. E a pesquisa Ibope, ela também dá um jeitinho de não colocar uma situação em que o Lula apareça vencendo no primeiro turno. Mas vários analistas têm dito que é possível que o Lula vença essa eleição no primeiro turno, porque ele continua crescendo, apesar de haver analistas que vêm com aquela história que existia antes dele se eleger pela primeira vez presidente da República, de que ele teria um teto eleitoral. Essa história do teto eleitoral de Lula é muito antiga, vem de bem antes de ele se eleger presidente pela primeira vez, e agora está voltando. Evidentemente é o que chamam os americanos e os ingleses chamam de wishful thinking, que quer dizer o desejo de que algo se realize, mas na verdade não existe amparo nos fatos, porque esses analistas citam, por exemplo, uma pesquisa do Instituto Ipsos, dizendo que o Lula teria uma rejeição maior do que a aprovação, mas o mesmo instituto ele mostrou recentemente que a rejeição ao Lula vem caindo. Incontáveis analistas vêm tentando explicar o fenômeno Lula. Como é possível que o Lula consiga superar essa campanha extraordinária que o criminaliza, que tenta desmoralizá-lo, e não só ele não perde apoio na sociedade, como ganha a cada dia? Como é possível? Ele está condenado em primeira instância a 9 anos de prisão, tem um império de mídia, ou melhor, vários impérios de mídia, que tratam de desqualificá-lo, de criminalizá-lo todo dia. É lógico que a questão do recall, que seria a lembrança que as pessoas têm do governo dele, um tempo em que tudo melhorava para todo mundo, para todas as classes sociais, e isso é óbvio que influi em um momento onde a vida dos brasileiros só piora. Mas existe um fator que também explica muito a facilidade que o Lula está tendo de melhorar as suas perspectivas eleitorais. E isso reside na mediocridade dos adversários do Lula. Vamos começar pelo mais notório, pelo hoje arqui-inimigo do Lula, que é o juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro, primeiro, ele se deixa fotografar, se deixa flagrar em situações constrangedoras para um juiz de direito, como ao lado de Aécio Neves, como ao lado de Michel Temer, inclusive pessoas que ele pode vir a ter que investigar um dia, né? Ou que o judiciário, de qualquer forma, está investigando. Então, é muito ruim para a imagem do Sérgio Moro que ele se deixe flagrar confraternizando com os inimigos políticos de Lula. Mas também o Sérgio Moro, ele produz uma peça acusatória, uma condenação do Lula totalmente inepta, em que ele se baseia nas delações para condenar o Lula, ignorando que a lei que instituiu as delações, imagine um juiz ignorando uma lei
que determina que só acusação de delator não é suficiente para mandar ninguém para a cadeia. E ele faz isso. Então, o Sérgio Moro é o primeiro a mostrar que o processo contra o Lula é injusto, né? Isso contribui muito para vitimizar. Mesmo que o Lula fosse culpado, ele ficaria numa situação favorável porque ele está sendo vitimizado por um algoz, por um juiz que ele não atua como juiz, como magistrado, e sim como acusador e como policial e como investigador de polícia, né? Também temos a questão dos outros inimigos de Lula. Eu digo inimigos porque eles tratam Lula e o PT não como adversários, mas como inimigos. Mas aí eu já vou me referir aos adversários eleitorais propriamente ditos. Os tucanos, evidentemente, que estão se enfraquecendo muito, porque, como diz, por exemplo, o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, eles fizeram aquilo que eles condenavam no PT, que eles diziam que o PT apoia os seus membros envolvidos em corrupção, e agora ficou claro que o PSDB, ao apoiar o Aécio Neves, ele também age da mesma forma, porque é um correligionário e tal, e é direito do partido apoiar alguém até que fique a culpa provada, como era direito do PT. Então as incoerências do PSDB, o Aécio Neves não é pouca coisa, ele é o ex-candidato do PSDB à presidência e foi ele que detonou a crise política que a gente vive hoje e acabou sendo vítima do monstro que ele mesmo criou. Além disso, todos os outros tucanos apareceram envolvidos na Lava Jato, eles fingem que não aconteceu nada, como Geraldo Alckmin, mas em nível nacional ele está desacreditado. O Geraldo Alckmin só tem apoio em São Paulo, porque é um sujeito extremamente cínico e que realmente a gente vê que a tal ética dele é da boca para fora, porque em São Paulo ele proíbe, ele conseguiu impedir investigações, aparelhando o Ministério Público e tal, e com uma polícia truculenta que ele comanda, né? E pior de tudo é que o Alckmin indicou o Dória, que pesquisa fresquinha, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, dá conta de que o Dória ele está derretendo, né? Então o Dória foi fogo de palha, ele conseguiu se eleger prefeito no primeiro turno, no bojo de uma comoção que houve contra o PT no ano passado, por conta do impeachment, tudo isso, mas aquilo foi um ato de infantilidade do eleitorado paulista, eleger esse imbecil, e agora ele está se deixando ver como realmente é, um sujeito cruel, um sujeito que trata as pessoas humildes com truculência, que agride os munícipes que discordam dele e que usa o cargo para voos eleitorais de uma forma escancarada, apostando que todo mundo é idiota. E a última dele foi essa agora, né, de criar uma ração para pobre, e uma coisa obscura, uma coisa preocupante, inclusive, porque em vez de fazer um programa para dar comida de verdade para pobre e tal, ele cria uma ração como se pobre fosse animal. Acho que não poderia haver um ato mais hediondo do que esse, por isso o Dória mingou, vai continuar minguando, porque na verdade ele não tem plano nenhum, sob ele São Paulo está piorando muito, até os eleitores dele já começam a reclamar, a cidade está ficando suja, está ficando imunda, os acidentes de trânsito explodiram, tem muita gente morrendo por causa da medida dele de liberar a velocidade dos carros, que é uma coisa que em lugar nenhum do mundo se faz isso, ele fez em São Paulo, e com isso ele arrasta também o Alckmin junto, que é o seu padrinho político.
Então o PSDB está arrebentado, né? Não aguentou como diz o Lula, o Aécio não aguentou nem uma porradinha e ele já se desmontou. O Lula apanha todo dia e resiste. E por último, nós chegamos ao Bolsonaro, né? O Bolsonaro, na verdade, ele é um candidato que a gente até estranha que não tenha surgido antes, porque o Bolsonaro é o candidato dos idiotas. E os idiotas têm que ter representação. Eles já podem votar no Bolsonaro para deputado pelo Rio de Janeiro, mas não tem idiota somente no Rio de Janeiro. Tem idiota no Brasil inteiro e tem idiota no mundo inteiro. Então o Bolsonaro chega a ser até uma necessidade para que os idiotas se sintam representados na política adequadamente, vamos dizer, né? Então ele tem realmente um percentual de votos que é relativamente alto, ele chega a aparecer com 15% nessa pesquisa. No segundo turno chega a quase 1/3 do eleitorado, bem distante das projeções de segundo turno que envolvem ele, Bolsonaro e Lula e outros. O Bolsonaro mostra que nós temos um contingente bastante expressivo de idiotas, mas os idiotas que existem em qualquer sociedade, não só no Brasil, eles são muitos, mas não são maioria. Não são maioria porque, para ser idiota, o sujeito precisa não ter preocupações sérias. Um sujeito que luta pela sobrevivência, ele não é idiota, é um lutador. O sujeito está lutando para melhorar de vida. Pode ter alguns comportamentos idiotas, mas o idiota a que eu me refiro é o idiota conceitual, é aquele idiota completo, como é o caso do Bolsonaro. Aliás, um artigo do Bernardo de Melo Franco, na Folha de São Paulo, ele retrata entrevistas que o Bolsonaro já deu, em que ele prega sonegação de impostos, prega tortura, prega genocídio. O sujeito fala em matar 30 mil pessoas, em espancar, pais espancarem filhos homossexuais ou com traços de homossexualidade. O sujeito é uma pessoa perigosa, como todo idiota. O idiota é perigoso para os outros e para si mesmo, mas eu acho que ele é o adversário dos sonhos de qualquer um. Então o brasileiro vai se informar muito, vai pensar muito antes de eleger um presidente da República. Eu acho que a gente vai poder ter finalmente meios de tirar o Brasil desse buraco em que ele se meteu. Eu agradeço muito a sua atenção e, como sempre, eu peço que se inscreva no nosso canal e vamos continuar produzindo para você o trabalho que a gente tem produzido, para que esses vídeos possam ajudar a esclarecer a sociedade sobre o que está acontecendo no nosso país. Uma grande semana para todo mundo e bom final de domingo.